Aqui no canal a gente sempre tenta fazer a análise mais honesta possível sobre as obras da cultura pop, de modo que quem acompanha nossos vídeos consiga entender um pouco daquilo que pensamos, ou pelo menos como enxergamos certas movimentações dentro do entretenimento. E bom, nem sempre isso agrada a todo mundo. Afinal, cada pessoa possui gostos muito particulares em relação ao que consome. Existe sempre uma percepção pessoal do que é palatável, do que vale a pena acompanhar e do que simplesmente não desce. Esse filtro natural separa aquilo que amamos daquilo que inevitavelmente vamos rejeitar. E eu nem digo odiar, porque é difícil odiar uma obra cultural de verdade, a não ser quando ela é feita deliberadamente para atacar pessoas, ideias e valores. Pois bem, quando a Netflix anunciou o reboot de As Crônicas de Nárnia, muitos fãs da obra sentiram aquele calafrio imediato na espinha. E não foi sem motivo. Já existe um histórico considerável de adaptações modernas que na prática pouco tem de adaptação e muito de reinterpretação forçada. E eu coloco adaptação entre aspas justamente por isso, porque não dá para olhar para produções como Castlevania, Devil May Cry ou até Avatar e dizer com total honestidade que aquilo ali é uma adaptação fiel da mídia original. Muitas vezes o nome permanece, alguns elementos visuais também, mas a alma da obra se perde no caminho. E só quem acompanha de perto sabe o quão problemáticas essas mudanças podem se tornar. Daí nasce o medo do fã, ver uma obra que ele ama sendo esmagada por grandes produtoras em troca de relevância momentânea, agenda de mercado ou simplesmente pela necessidade de atualizar aquilo que nunca precisou ser atualizado. Então, quando a HBO anuncia que vai refazer Harry Potter prometendo uma nova roupagem da obra original, o cheiro já começa a incomodar de longe, porque existe uma linha muito tênue entre homenagear uma obra e descaracterizá-la. Harry Potter não é apenas uma franquia de sucesso, é uma obra que marcou gerações. Uma nova adaptação deveria soar como celebração, como respeito ao legado construído, não como uma tentativa ansiosa de reinventar aquilo que já funcionava perfeitamente. E a situação fica ainda mais delicada quando sua autora, J.K. Rowling, já não é exatamente uma figura bem recebida por uma parte significativa do público mais alinhado ao lado esquerdo da força. Então, a pergunta inevitável surge: esse medo é justificável? A resposta curta é sim, mas para a resposta longa, você vai ter que ficar até o final desse vídeo. Então seja muito bem-vindo ao Universo Cristão Geek, onde cultura pop e teologia apontam para o verdadeiro Criador. Eu sou Talara, manipuladora número 1 das chamas sagradas de Deus e debulhadora oficial de usuários das artes mágicas das trevas. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre como o universo de Harry Potter pode estar prestes a enfrentar uma de suas maiores tempestades. Desta vez causada não pela magia, mas pela falta de tato dos seus próprios produtores. Estão preparados? Fidelidade. Essa palavrinha que hoje faz tanta gente tremer na base costuma ser uma das grandes pontes que separam obras celebradas por décadas daquelas que também serão lembradas por muito tempo, mas nesse caso com muitos tomates sendo arremessados na direção delas. Porque adaptar não é simplesmente pegar uma história e transportá-la de uma mídia para outra. Existe um processo criativo e decisório muito mais delicado nisso. Quando uma obra sai do papel para as telas, ou das telas para qualquer outro formato, é necessário que as nuances que pertencem à sua essência sejam preservadas, mesmo que a forma de apresentação mude. O objetivo não é copiar mecanicamente, mas permitir que o público reconheça aquela obra sem sentir que ela foi transformada em algo irreconhecível. Em outras palavras, mexer em uma obra exige cuidado, porque o limite entre adaptação e desrespeito costuma ser apenas uma linha muito tênue entre aquilo que os produtores acham que deveria ser feito e aquilo que de fato deveria ser preservado. E isso não é uma preocupação moderna de fã chato da internet, não. Tolkien já falava sobre isso em sua famosa carta de número 210, quando criticava processos de adaptação que se afastavam demais da fonte original. Para ele, uma boa adaptação precisava manter fidelidade ao núcleo da obra, enquanto as más adaptações fracassavam justamente pelo excesso, pela intrusão de elementos injustificados e pela incapacidade de perceber onde estava o verdadeiro coração da história. Ou, traduzindo de forma mais direta, adaptar trocando tudo, sem compreender e respeitar as bases da obra original, não é criatividade, é mácula. É desrespeito com o autor, com a narrativa e com aquilo que fez aquela história sobreviver tempo suficiente para merecer uma adaptação. É transformar a obra em outra coisa, algo que se distancia tanto daquilo que foi originalmente vendido, que passa a existir quase como uma entidade própria, e quase nunca melhor que a original. Não por acaso, Anéis do Poder se tornou um grande exemplo desse problema. A proposta era adaptar os contos sobre a queda de Númenor, a Forja dos Anéis de Poder e as alianças entre homens e elfos. O resultado, porém, foi uma obra que decidiu criar em cima de Tolkien, em vez de caminhar com Tolkien. A justificativa dos produtores era simples. Como não possuíam acesso a todo o material mais profundo, e graças a Deus por isso,
precisaram preencher lacunas que julgavam problemáticas para a narrativa. O resultado? Uma Galadriel descaracterizada, a romantização absurda com Sauron, um Gandalf maluco tratado quase como um velho mendigo, orcs montando família e exigindo direitos pela vida, e uma sucessão de escolhas que empurraram a série para exatamente onde ela não deveria ter saído, o mais profundo abismo de Mordor, e que queime nas chamas de lá. E esse desrespeito não acontece apenas com as obras consagradas como as de Tolkien. Ele também alcança outras mídias, como aconteceu com as animações de Castlevania e Devil May Cry da Netflix, que não apenas se distanciam da obra original, mas criam problemáticas completamente estranhas ao espírito da narrativa. Ou você realmente acha que Carmilla queria destronar Drácula porque ele era apenas um homem cruel e opressor, limitando seu empoderamento como ministra das trevas no reino dos vampiros? Isso não nasceu da obra, isso nasceu da cabecinha do produtor anacrônico mesmo. E é justamente aqui que está a origem do problema, o anacronismo. Grande parte das obras contemporâneas serve também como espaços de representação de debates do nosso próprio tempo. O autor insere discussões, conflitos e símbolos que dialogam com a realidade em que vivemos, e isso faz parte do processo narrativo. É natural que, ao assistir a algo, encontremos elementos que nos puxem de volta para o mundo real. O problema começa quando isso deixa de ser construção orgânica e passa a ser imposição, porque nem toda obra comporta qualquer tipo de discussão. Ao inserir elementos dentro de um conto, principalmente dentro de um universo já pré-estabelecido, é necessário que os autores da adaptação compreendam e respeitem as regras que sustentam aquele mundo, porque foram justamente essas regras que deram identidade à obra. Quando isso é ignorado, o resultado não é atualização, é descaracterização. Transformar uma personagem em um manifesto ambulante moldado exclusivamente para responder às pautas do presente quase sempre significa matar aquilo que a tornava relevante dentro da própria história. Foi exatamente isso que aconteceu com Maria em Castlevania. Ao transformá-la em uma figura construída muito mais para representar um arquétipo ideológico contemporâneo do que para existir organicamente dentro daquele universo, a adaptação não apenas descaracteriza a personagem, ela enfraquece toda a estrutura da obra. E eu nem vou entrar aqui no tratamento da igreja como a grande vilã absoluta, porque aí já não é adaptação, é delírio criativo mesmo. Tudo isso serve para conduzir o espectador a uma leitura que o afasta do valor original da obra, substituindo sua mensagem por uma agenda contemporânea com valores suficientemente distantes da criação original para que aquilo deixe de ser continuação e passe a ser colonização narrativa. Jonathan Pageau chamou isso de parasita pós-moderno, naquele vídeo polêmico com a Brasil Paralelo sobre a sétima arte. Mas ele não foi o primeiro a perceber esse fenômeno. C.S. Lewis já tratava de algo semelhante em Abolição do Homem, quando argumenta que, ao tentar desmascarar os valores tradicionais, aquilo que ele chama de tal, os intelectuais modernos não estão criando uma nova moralidade, mas destruindo a própria base que torna o ser humano verdadeiramente humano. Ou seja, quando tudo precisa ser reinterpretado à luz do presente, o resultado não é progresso, é erosão, uma queda daquilo que já está estabelecido. Mas agora, onde Harry Potter entra nisso tudo? Se você não estava perdido em Marte nos últimos meses, já deve ter percebido que desde a escalação inicial do elenco da nova adaptação da HBO, algumas coisas começaram a soar estranhas. E uma das discussões que mais chamou a atenção foi justamente a escolha do Snape. Principalmente pela decisão de reimaginar visualmente um personagem cuja construção sempre esteve profundamente ligada à forma como ele era percebido dentro daquele universo. E antes que alguém pule da cadeira, calma, o problema não é simplesmente ele ser negro. Muita gente gosta de reduzir a discussão para parecer mais fácil de atacar. O problema é narrativo. Severus Snape não foi escrito como símbolo das disputas sociais de 2026. Ele não existe para servir como avatar de debate contemporâneo sobre representatividade ou como ferramenta ideológica para agradar militâncias de ocasião. Snape não é uma pauta, ele é um personagem, e um personagem gigantesco. Sua aparência, sua postura, sua forma de existir no mundo, tudo isso conversa diretamente com o isolamento, com a rejeição, com a amargura e com a complexidade moral que atravessam sua trajetória inteira. Ele não é uma minoria simbólica construída para representar preconceitos modernos. Ele é um homem quebrado, contraditório, ferido, preso entre amor, culpa, ressentimento e redenção. Transformá-lo em um rótulo identificável apenas a partir de uma leitura ideológica externa ao universo da obra é esvaziá-lo. É reduzir um dos personagens mais complexos da saga a uma etiqueta política. E quando isso acontece, Snape deixa de ser Snape. Ele se torna uma casca.
uma figura moldada para representar tudo aquilo que Hollywood quer discutir, menos aquilo que ele realmente é. Consegue perceber o problema? E eu tô falando de Snape porque ele talvez seja o exemplo mais evidente dessa sanha de reconstrução criativa, mas ele tá longe de ser o único sinal de alerta. No especial de bastidores que a HBO divulgou, a expressão que mais se repete é quase um mantra: uma reimaginação de Hogwarts. Uma reconstrução da obra. Precisamos estar abertos à nova magia? E é justamente aí que mora o perigo, porque quase sempre quando alguém diz que quer reimaginar uma obra que já nasceu completa, o que essa pessoa realmente quer dizer é que pretende substituí-lo. Não é sobre homenagem, é sobre controle. E também não é sobre contar a história, é sobre usar a história para contar outra coisa. Então, meu amigo e minha amiga, se você ainda não ficou com medo do que pode vir por aí, talvez seja a hora de começar. Porque muita gente perdeu a mão na arte de contar boas histórias. Pararam de conduzir o espectador por uma jornada e passaram a usar narrativas como púlpitos ideológicos. Já não querem encantar, querem doutrinar, não querem formar imaginação, querem programar comportamento. E no fim, você paga para assistir tudo isso. Paga para consumir produtos que cada vez mais industrializados, produzidos em série por uma máquina que não se importa com sua individualidade, sua sensibilidade ou sua inteligência, desde que você continue comprando, aplaudindo e aceitando. Não querem formar leitores, nem despertar pessoas. Querem fabricar consumidores e produzir peões. E talvez você seja só mais um deles. Bom, essa foi uma análise paralela do universo de Harry Potter para conversar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo com a obra. Se você quiser entender ainda mais sobre esse problema do anacronismo e como ele afeta outras adaptações, assista também o nosso vídeo sobre Nárnia. Vou deixar o link aqui na descrição. E se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Aproveita também e manda esse vídeo para aquele seu amigo fã da saga. E não vou esquecer também da nossa campanha na vaquinha para ajudar o canal a continuar produzindo conteúdo por aqui. O Pix vai estar na descrição e também está aparecendo aí na tela do vídeo. Se quiser nos apoiar com qualquer valor, vai ser muito bem-vindo. E o seu nome vai aparecer aqui nos nossos agradecimentos. Por isso, muito obrigado a Alice, Bernardo, Daniel Silveira, Gabriel, Maria, Marco, Matheus, Raquel e Vinícius. A contribuição de vocês tem ajudado muito. E eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Juízo, hein, galera? Até a próxima.